Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de domingos de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Hoje temos o Ipojucã, a palestra de final de mês, como é de costume, né? O último domingo do mês, e hoje com o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Lembrando que nós começamos no capítulo 1, né? Já estamos no 19. Eu convido a todos a colocar um copo com água para fluidificar. Enquanto isso, eu vou passando os recados, a gente faz a nossa oração de abertura e para que a gente possa tomar a nossa água ao final da palestra. Convido os pais também a colocar as crianças para assistirem à evangelização infantil. A evangelização infantil é às 9h45 após a palestra, também aqui como estreia no canal, aqui no nosso canal do YouTube. E a gente pede sempre para compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Não esquece de deixar o joinha e curtir o vídeo, porque isso ajuda bastante a divulgação da mensagem espírita. Vamos então fechar os nossos olhos nesse momento, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, que nós possamos entrar em contato com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com os nossos mentores espirituais, pedindo a Deus que nos abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, que as lições que nós aqui aprendemos esta manhã possamos aplicá-la no nosso dia a dia, sendo pessoas cada vez melhores. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita André Luiz. Eu agradeço ao Montanha pela recepção e por esse espaço fantástico que nós temos aqui. Nos traz uma comunhão maior com o Criador do Universo. O capítulo 19 é extremamente interessante e importante, porque trata da fé, F-E, acento agudo, uma palavra tão pequena, monossílaba, em que traz assim uma responsabilidade muito grande para a gente, porque quando Jesus a compara ao tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda ele tem aproximadamente 2 milímetros apenas, é porque realmente é um sentimento muito difícil de ser trabalhado, porque senão ele teria comparado com algo maior. E esse trabalho, obviamente, tem que ser contínuo. É a questão da educação mesmo dos sentimentos. Essa educação é feita ao longo das nossas vidas, de todas as nossas experiências, e vem se acumulando e se desenvolvendo, para que um dia, através da autoiluminação, nós possamos deixar para trás todas essas iniquidades pelas quais já passamos, para apenas sermos bons. É engraçado quando a gente fala ser bom, porque Jesus, quando foi questionado certa feita, ele disse que só Deus é bom. Nem ele não era bom, dentro da humildade dele, não é? Então a questão toda é acreditar, confiar, entender que Deus é o Criador do Universo e de tudo que há nele, que somos criaturas imperfeitas, porém perfectíveis, e dessa maneira atingiremos a perfeição relativa quando nos despojarmos de toda e qualquer influência material sobre nós, sobre o espírito. Quando lhe trouxeram aquela criança que estava com um problema de obsessão,
que o pai não sabia, evidentemente, e ele se joga aos pés do Mestre Jesus, pedindo para que ele o curasse, uma vez que ele já tinha trazido para os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Jesus está lá no Novo Testamento e que Kardec extraiu para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele usa até de palavras ásperas, o que é difícil da gente acreditar, a respeito dos seus próprios discípulos, né? Ele chama de raça depravada, né? Enfim. Ele então pede que traga o menino, o pai traz, ele expulsa o demônio, que nada mais é do que um espírito obsessor que estava trazendo problemas para a criança, porque o pai dizia, ora ele cai no fogo, ora ele cai na água, ou seja, ele estava completamente desnorteado, desequilibrado, em função da influência negativa desse irmão inferior. E os discípulos ficaram abismados, por que nós não conseguimos fazer isso e você conseguiu? Então vem a lição a respeito da fé, porque eles não tinham fé suficiente para dizer para aquele espírito sair, deixar a criança em paz. E a influência maior a respeito desses irmãos é a questão da fé, é a questão da espiritualização das pessoas. E a lição maior é o final dessa passagem, quando ele fala que se vocês ou se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para aquele monte, passa-te daqui, ele passará. E o grande momento é justamente o final mesmo. E nada vos será impossível. Olhem bem, nada nos será impossível se nós tivermos a fé, que é a mãe da esperança e da caridade, segundo o Espírito João, cuja lição está nesse capítulo também. Então a fé ela precisa ser conquistada por nós, num trabalho contínuo, na vigilância dos nossos pensamentos, na prática do bem ou do amor em ação. E esse acreditar em Deus, só acreditar não basta, é preciso confiar, é preciso ter fé, que é a fé divina, a fé nesse que nos criou. Então a nossa compreensão a respeito de Deus tem que ser nesse sentido, de que a vida continua, que é a proposta dele, que faz parte da lei do progresso, que faz parte da lei da evolução. E que nós somos capazes de superar a nós mesmos em função de toda a nossa inteligência, da nossa racionalidade, e assim superarmos os obstáculos que estão sempre sendo colocados na nossa caminhada evolutiva. Então a fé nos move, nos direciona, nos diz que o acaso não existe, que tudo o que acontece na nossa vida tem uma proposta divina e um propósito maior, que é o nosso crescimento. Despojando-nos do peso da matéria, da influência da matéria, que até hoje nos escraviza. E olha que o Espiritismo já tem quase 2 séculos. E ele veio matar o materialismo e nós não conseguimos ainda nos desvencilhar da influência que a matéria exerce sobre nós. Valorizamos mais a matéria e muito pouco o espírito. Os orientais valorizam mais o espírito e muito pouco a matéria, e eles se prejudicam também com isso, porque a matéria tem que ter o valor suficiente para que o espírito encontre nela, no corpo, condições de trabalhar. Huberto Roden, criador da filosofia cósmica do Evangelho, dizia: nós precisamos ser 50% matéria e 50% espírito. Então nós encontramos o caminho do meio que o budismo fala, nós encontramos o caminho do equilíbrio que o espiritismo fala. Então dessa maneira nós teremos
a esperança e a condição de desenvolver a caridade, porque a fé sem obra é morta, como dizia o apóstolo Paulo. Eu tenho fé, eu acredito, mas na hora que somos desafiados a estender as mãos amigas àqueles que sofrem, nós viramos as costas, não estendemos as mãos, não calejamos as nossas mãos na prática do bem. Tem uma história que eu sempre conto, ela é clichê, mas ela é sempre bom a gente relembrar, porque é um exemplo fantástico dessa questão da fé. É a história daquele alpinista que queria conquistar aquela montanha mais alta. Eu vou dizer o Everest. E ele subindo com amigos, não sei se sabem, a escalada não é feita de uma vez só. Tem que acostumar à altitude. Então, os alpinistas sobem um determinado espaço, quilometragem ou metros, param, ficam ali um dia, 2 dias, retomam a jornada e o tempo estava muito ruim e a equipe dele desistiu, mas ele não desistiu. Então ele continuou subindo essa montanha, porque ele era ávido, ele tinha assim, muita vontade de conquistar. E meio que nessa ânsia, ele não percebeu que havia escurecido e ele continua subindo. E todos sabem que para escalar uma montanha você leva cordas e pinos e todo um aparato para poder minimizar o esforço e evitar quedas. Então você bate o pino, amarra a corda, sobe mais um pouco, bate o pino e num dado momento o último pino, ele sai, ele se desgarra da pedra e ele começa a cair. Noite, sem estrelas, sem luar, não se via 1 centímetro na frente dos olhos. Ele vai caindo e, evidentemente, cada pino suporta um pouco o peso dele e ele vai caindo e, de repente, ele para e fica balançando no espaço, no abismo, né? Uma altitude tremenda, ele estava quase alcançando o pico. E ele pede ajuda a Deus. Deus, me ajuda. Como é que eu faço para sair daqui? E ele escuta uma voz que lhe diz: você está me pedindo ajuda? Você tem fé? E ele fala: eu tenho fé. E a voz arremata: então corte a corda. Ele não esperava uma resposta dessa. Como eu vou cortar a corda e vou cair no abismo? Ele titubeou. Aí ele pergunta de novo e a voz repete: corte a corda. E ele não cortou. No outro dia, as equipes de busca encontram o seu corpo morto, congelado a 2 metros da base, da neve, do solo ali de neve firme. Então é muito interessante quando a gente analisa essa pequena história. E quando a gente vai lá no livro de Jó, nós também aprendemos muito sobre a fé e a paciência que ele teve. Mas eu considero muito mais a fé que ele teve. Porque em nenhum momento ele perdeu a fé. Ele perdeu tudo, até a família, tudo de material que ele tinha, até a sua família, e não perdeu a fé. Não perdeu a esperança. Não perdeu a paciência. Porque ele sabia que o que estava acontecendo com ele era por vontade de Deus, que ele estava passando por uma grande provação e que ele não podia titubear,
Ele não podia ficar em dúvida a respeito disso. Agora, nós, na nossa simples ignorância, nós desacreditamos. Nós sabemos teorizar que precisamos ter fé, que o acaso não existe, que Deus sabe de tudo, que existe uma programação espiritual para nós, mas nós não acreditamos. Porque quando somos desafiados, a nossa fé vacila. E se a fé vacila, ela não tem valor. Agora imagine, 2 milímetros de fé. 2 milímetros a gente ainda não conquistou. Imagina 10 milímetros, né? 50, 100. Por isso é que o trabalho é continuado, a educação é continuada em todos os sentidos da nossa vida, seja do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Jesus ainda traz aquela simbologia da figueira seca. O que eu não gosto dessa parábola dele é porque, mais uma vez, colocaram palavras na boca dele que eu tenho certeza que ele não falou. Mas a simbologia da figueira verde, viva, frondosa, bonita, sem figos, quando ele estava com fome e queria comer. E no outro dia, quando voltam, ela está seca. É para simbolizar justamente as pessoas que não têm fé. Não só as pessoas, as religiões também. As filosofias improdutivas, as religiões que não orientam bem os seus fiéis. Os médiuns que vieram para trabalhar no bem e que não exercem a sua atividade na prática do bem. O preciosismo, o orgulho desses médiuns. Os médiuns que não assumem a sua responsabilidade na casa espírita e fora dela. Os médiuns que têm um instrumento fantástico na mão, chamado mediunidade, e não aproveitam esse instrumento que existe em benefício dele mesmo. Tem médiuns que esperam chegar na pátria espiritual com bandas esperando e tapete vermelho para serem pisados por eles. E chegam lá, olha, a decepção, não tem nada disso, só tem escuridão. Não cumpriram o seu papel como médium, não cumpriram a sua missão com a sua mediunidade. E todos aqueles que dependeriam da sua mediunidade não foram auxiliados. E depois, não tem mais jeito. Porque o tempo, ele é cruel. Ele passa para todo mundo. Ele é inexorável. E dessa maneira, chega a hora do nosso desencarne. E aí? O que foi que você fez com o dom que você mesmo pediu para poder ajudar as pessoas lá no planeta que você reencarnou e você pouco fez ou nada fez? André Luiz cita numa das suas obras essa questão. São os médiuns falidos. E quantas vezes nós já falimos? Do Espiritismo, do advento do Espiritismo para cá, a gente já deve ter reencarnado umas 2 ou 3 vezes. Talvez como espíritas, e a gente está ainda sendo reprovados e precisando de provas de recuperação. Ainda bem que tem, né? Caso contrário, iríamos engrossar o mármore do inferno. Inferno das nossas consciências. Interessante observar também a questão da fé divina e da fé humana. A gente acredita, tem que acreditar no próximo. Se a gente não acreditar no próximo, se a gente não confiar no próximo, a nossa vida
ela fica meio que incoerente. Se a gente entra numa casa, é porque a gente confia em quem construiu a casa. Você sobe no 100º andar de um prédio, você confia nos engenheiros, nas pessoas que trabalharam ali, porque você sabe que ele não vai cair. A gente confia num cruzamento que onde está escrito pare, quem vem lá tem que parar naquele pare. Porque se essa pessoa não parar, vai ter um acidente, é óbvio. Porque nós estamos acreditando na preferencial. E isso em todos os sentidos da vida material. Então, se você anda a 110 km por hora num carro, numa viagem, você está confiando. Porque senão você não andaria. Eu conheço uma senhora, eu nem sei se ela é viva ainda. Ela é mãe, ou foi mãe do meu cunhado, e ela não ia em ilhas, porque ela tinha medo da ilha afundar e ela morrer afogada. Olha como são as coisas. Minha tia não subia em elevador, com medo de ficar presa entre os andares e morrer sufocada. Falta de confiança, falta de fé. E de desprendimento também do bem material mais precioso para nós, que é o corpo. Porque a gente não acredita que a gente morra. O espírito não morre, o corpo morre. O corpo que realmente um dia vai desaparecer. Chegou um espírito semana passada na nossa reunião mediúnica. Eu achei interessante que ele falou que queria me matar. Eu fiz uma viagem de moto esses dias, peguei muita chuva, uma viagem de 900 quilômetros para ir e 900 para voltar. E tive um problema com a moto. E estava chovendo muito aqui de Itumbiara para cá. Recebi um recado de que estava chovendo muito. E, teoricamente, eu teria que dormir lá onde eu estava e consertar a moto no outro dia e vir durante o dia, que é mais tranquilo. E acabou que eu tive que acionar o guincho, né? Enfim. Cheguei em casa e, na reunião mediúnica, 2, 3 dias depois, uma entidade incorpora e fala que eu tinha escapado do que ela tinha preparado para mim. Aí eu disse para ela assim, eu falei, olha, eu não entendo o que você está dizendo com relação à morte. Porque você não ia me matar. Você poderia até, se fosse permitido, tirar a vida desse corpo aqui. Mas o espírito é imortal, você sabe disso. Então que história é essa de querer me matar? Você não ia me matar, não vai matar nunca. Porque essa certeza a gente tem, a gente já traz de muito tempo. Não é que a gente está desvalorizando o corpo, não. O corpo tem que ser valorizado, tem que ser saudável. Ele tem que ser um templo sagrado para o espírito ter condição de trabalhar. Por isso que ele existe. Agora, ter medo de que o espírito saia dele e ele vai lá para debaixo da terra? Não. Os espíritas não têm que pensar assim, né? Ter medo da morte. Talvez pessoas de outras religiões que não sabem que a vida continua, que alguém vai para o céu, alguém vai para o inferno, vão ficar separados eternamente, não tem, quem está lá no inferno não tem condição de se recuperar. Deus, justíssimo, vai deixar seus filhos sofrendo eternamente. Não faz sentido, não é verdade? Então, gente, essa fé a gente precisa ter, que é a fé divina. É Deus, gente, é Deus, Deus. Não está lá, quando a gente olha para cima, né, quando vai falar em Deus, como se ele estivesse lá em cima,
Nós estamos mergulhados nele e ele está dentro de nós, à nossa volta. E a gente não acredita nisso. Somos muito pobres ainda. A realidade está tão perto, né? Está tão nas nossas entranhas. E nós não acreditamos nisso. Aí vem os medos, né? As fobias, as ansiedades, os desesperos, as angústias, as mágoas, os rancores, os ódios, porque a gente não confia, porque a gente não tem fé. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé que cura à distância, que cura quando você impõe as mãos sobre alguém, qualquer tipo de doença. E nada vos será impossível, falou Jesus Cristo. 2 milímetros de fé e nada nos será impossível. Então, por que a gente titubeia tanto? Eu estou com um problema de doença, vou à casa espírita para tomar um passe e ser curado lá. Mas eu não acredito. Ou alguém faz uma intervenção por outra pessoa que nem está sabendo que está sendo auxiliada. Como é que essa pessoa vai receber a cura ou vai receber as energias que lhe trarão bem-estar? Que vão direcionar melhor a sua vida, que vão indicar um caminho que ela realmente vai obter cura, se for do merecimento dela. A gente bate muito nisso lá no Maria Madalena, que lá tem um tratamento espiritual na sexta-feira. As pessoas gostam de ter um tratamento espiritual quando tem um espírito falando através do médium. E sempre nós estamos falando, não adianta fazer tratamento se não acreditar, se não tiver fé, se não mudar pensamentos, se não mudar sentimentos, se não mudar palavras. Não adianta. Tivemos um exemplo lá de uma trabalhadora da casa que foi tomar um passe num outro tratamento antigo que nós tínhamos lá. O espírito incorpora no médium e diz o seguinte: você pode sentar aí quantas vezes você quiser. Se você não mudar os pensamentos, você não vai melhorar. Um espírito obsessor dando lição na gente. Lição que serviu para todo mundo que estava na sala. Mas as pessoas muito materialistas querem obter a cura da matéria sem nenhuma preocupação de se melhorar. Gente, não melhora. Milagres não existem. A fé cura? Cura. Porque a fé movimenta energias. E cura aquele que acredita. Quem está transmitindo essas energias potencializadas pela sua fé, de encontro com a fé daquele que está necessitado, faz esse trabalho fantástico de curar. Então, vamos cultivar a nossa fé. A gente cultiva plantas. A gente gosta de ver uma planta bem de saúde, produzindo flores e frutos. Vamos cultivar com carinho a nossa fé. Temos muitas oportunidades no dia a dia para isso. E Deus é Pai de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia.
Ele sabe o que é melhor para nós. Tem vicissitudes que a gente tem que passar. E precisamos entender isso também. Fiquem todos na paz, no amor e na sabedoria do nosso Mestre Jesus. Convido agora para a fluidificação das águas. E em seguida faremos o encerramento do nosso pequeno culto dessa manhã de domingo. Que Jesus envie os terapeutas espirituais em todos os lares, cujas mãos estão estendidas sobre os vasos d'água, para que as energias de cura impregnem na condição subatômica das moléculas dessas águas, transformando-as em medicamentos poderosos que, sorvidas com fé, atingirá o perispírito de todos, reorganizando suas células perispirituais. Saúde essa que será transferida para o corpo material, trazendo o alívio para a dor, a cura para os males, de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Obrigado, Senhor, por termos a certeza de que não estamos sós, de que estamos motivados pelos amigos espirituais para continuarmos nessa caminhada evolutiva. E não importa se cai 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, Deus está conosco, dentro de nós. Somos centelha divina e por isso mesmo nós somos amor. E precisamos distribuir esse amor aos famintos de amor. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.